Abra sua Bíblia para que leiamos um texto. A princípio, Êxodo capítulo de número 10, versículo de número 29, o último versículo desse capítulo. Êxodo, o segundo livro da nossa Bíblia. Gênesis, Êxodo capítulo 10, versículo 29, o último versículo do capítulo 10. Aleluia. Glória a Deus. Como ainda não foi projetado aqui, agora sim. Para aqueles que não têm a sua Bíblia, você pode acompanhar aqui. Respondeu Moisés: disseste bem, eu nunca mais verei o teu rosto. Senhor, em nome de Jesus, nós louvamos o teu nome por este momento, pelo dia que o Senhor tem nos dado, tem dado à tua igreja. Louvamos, Senhor, pela vida de cada um deles aqui, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de ouvir a tua palavra. Recebemos, ó Senhor, aquilo que nós temos colocado diante de ti em oração. Recebemos de algum modo, Senhor, a resposta às nossas orações. Ministra aos nossos corações nessa noite mais uma vez, por bondade e graça tua, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu gostaria de, antes de entrar no texto, de entrar na mensagem propriamente, sinalizar 2 pontos aqui com vocês, com relação à vitória, da qual tanto mencionamos, da qual tanto falamos. Gostaria então de, numa palavra de introdução, sinalizar 2 pontos aqui, sobre essa questão que nós estamos abordando, sobre vitórias. Primeiro ponto é que presumo que nós temos diminuído, presumo que nós temos reduzido o termo vitória. Percebo que nós temos recebido e temos a perspectiva de vitória muito pequena. Da mesma maneira que Jesus disse: a minha paz eu vos dou, não a dou como o mundo a dá. Nós temos que ter a mesma perspectiva com relação à vitória, ou às vitórias que Deus tem para nós. Muitas vezes nós temos uma percepção muito pequena, temos uma percepção a partir do que o mundo, a partir do que simplesmente os dicionários dizem a respeito de vitória. Nós temos a concepção de vitória a partir do que nós temos ouvido. Mas o termo vitória, ele é muito mais amplo do que aquilo que a gente está acostumado a ouvir, do que aquilo que a gente está acostumado a falar. Ele tem uma amplitude, ele tem uma abrangência maior e diferente até do que aquilo que a gente está acostumado. Se você olhar nas páginas da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, e for olhar desarmado, sem nenhum vício, você vai perceber claramente que a questão da vitória, da perspectiva bíblica, ela vai além daquilo que nós estamos acostumados.
Nós estamos acostumados a definir e a ter uma percepção aquém do que a Bíblia nos sugere. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de sinalizar com os irmãos é que a gente precisa ressignificar a questão de vitórias para o nosso próprio bem. Você sabe por quê? Porque se nós aceitarmos, se nós assimilarmos a questão de vitória da perspectiva do mundo, da perspectiva do senso comum, da perspectiva simplesmente secular, o prejuízo vai ser nosso. Entre outros prejuízos, eu poderia dizer da questão das frustrações. Por que é que muitas pessoas estão frustradas? Porque elas têm uma perspectiva de vitória do senso comum. A perspectiva de vitória dela não é uma perspectiva bíblica. É uma perspectiva do senso comum. É aquela vitória que a pessoa entra em uma disputa, em uma competição, e ele precisa ganhar do seu adversário. Essa é a perspectiva comum, de uma forma resumida. Então, o maior prejudicado nessas questões somos nós. Porque se nós não aparelharmos a nossa visão, se nós não aparelharmos a nossa perspectiva de vitória com o que a Bíblia diz, nós vamos nos frustrar, como muita gente está frustrada por aí. Tem muita gente frustrada. Por quê? Porque ela abraçou uma definição de vitória do senso comum e não da Bíblia. Muito cuidado com isso. Muito cuidado. Então, primeiro ponto que eu queria sinalizar é: qual é a nossa definição de vitória? Qual a nossa perspectiva? Qual a nossa percepção de vitória? Como que nós poderíamos definir vitória para nós, para a igreja? Se nós limitarmos-nos a essa percepção e a essa definição do senso comum, isso é muito perigoso. Não estou dizendo que isso que eles julgam ser vitória não seja, também é. Mas no que diz respeito à perspectiva bíblica, vitória é maior do que tudo isso. Não só isso, também é isso, mas não só isso. Então o primeiro ponto que eu gostaria de sinalizar é: qual é a nossa percepção de vitória? Como nós entendemos vitória? Será que nós não temos reduzido? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que toda vitória não tem um fim em si mesmo. Toda e qualquer vitória não tem um fim em si mesma. Ou seja, aquilo que nós recebemos de Deus como bênção, como vitória, não se limita ou não termina em nós. Não termina em nós. Por isso que, nesse caso, nos interessa também os meios, e não somente o fim. Eu preciso saber se essa vitória que eu estou recebendo está trazendo prejuízo e lesando ao meu irmão. Pasme, mas é possível que eu esteja recebendo uma vitória e essa vitória que eu estou recebendo esteja lesando aquele que está do meu lado, o meu próximo. Será que Deus seria capaz de machucar, lesar alguém só para me agradar? Então, a nossa concepção de vitória, ela está muito limitada a aquilo que nós estamos ouvindo no nosso dia a dia. Por exemplo, se você pegar Nabote, se você pegar os 3 jovens na fornalha, se você pegar Tiago no capítulo 12 de Atos, Nabote no primeiro livro de Reis, capítulo 21, os 3 jovens no capítulo 3 de Daniel,
E Tiago, no capítulo 12 de Atos. Nabote, ele foi morto, porque recusou-se a entregar a sua herança. Mas isso caracteriza uma derrota para ele? Não. Mas a vitória dele custou a sua vida. Então, da perspectiva mundana, da perspectiva do senso comum, Nabote foi um derrotado. Se você pegar os 3 jovens, quando eles foram convocados a se dobrarem diante de Nabucodonosor, o que ele disse? O que eles disseram? Fique sabendo, ó rei, que Deus é poderoso para nos livrar da tua mão e da tua fornalha. Porém, se ele não nos livrar, nem assim nós nos curvaremos diante de ti. O que aqueles 3 jovens estavam dizendo? Eles estavam dizendo o seguinte: há 2 possibilidades, de Deus nos livrar ou de nós morrermos queimados. Mas diante dessas 2 possibilidades, nós não nos curvaremos diante de ti. Ou seja, a perspectiva de vitória daqueles 3 moços era muito diferente, estava muito além da nossa perspectiva. A nossa perspectiva de vitória, ela se resume naquilo que nós obtivemos, ou naquilo que nós temos como resposta positiva das nossas orações. Essa é a nossa perspectiva. Tiago estava preso junto com Pedro, e Herodes decapitou Tiago, e deixou Pedro preso para decapitá-lo no dia seguinte, porque ele viu que a morte de Tiago agradou o povo. Mas naquela noite o anjo veio e soltou a Pedro, mas Tiago foi decapitado. Qual a perspectiva de vitória? Se nós fôssemos seguir o senso comum, Tiago era um derrotado. Então, nós precisamos ampliar a nossa visão com relação a isso. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de sinalizar, qual é a nossa perspectiva de vitória? Segundo, todas as nossas vitórias, elas não têm um fim em si mesma. Não é para o meu benefício. Simplesmente. Deus tem objetivos específicos todas as vezes que Ele nos dá alguma coisa. Deus tem objetivos específicos todas as vezes que Ele nos dá alguma coisa. Podemos até não perceber, mas que Ele tem, Ele tem. E lembre-se de que não é nós mesmos. O fim não está em nós. E nós vamos ver isso. Por isso que eu disse, no primeiro ponto, qual a nossa perspectiva? No segundo ponto, que toda vitória não tem um fim em si mesmo. Pelo fato de toda vitória não ter um fim em si mesmo, os meios interessam. Os meios interessam muito. E nós achamos que o que importa é o fim, não interessa o que aconteceu para que eu alcançasse aquilo. Equívoco. Isso é um equívoco. Paulo, nas cartas, em Atos dos Evangelhos, nós vemos N de exemplos onde as pessoas levavam prejuízo para não ferir ao outro. Salmo 15, por exemplo. Se você ler o Salmo 15, um dos salmos mais curtos, fala das características do cidadão do céu. Quem habitará no teu santo monte, quem morará no teu santuário. E aí, entre essas características está aquele que mesmo com dano seu, não volta atrás. Então, irmãos, vamos ampliar a nossa visão, para que nós mesmos não sejamos prejudicados, para que não haja frustrações. Vamos entender o que a Bíblia nos diz sobre vitória, o que ela nos promete com relação a isso. Mas se nós tivermos uma percepção simplesmente capitalista, nós vamos olhar só para nós mesmos e para nossos interesses. E é isso que tem sido impregnado em nós.
O sistema capitalista, o mundo, nós temos sido aculturados a buscar os nossos próprios interesses, sem nos importar com aquele que está ao nosso lado. Esta é uma fala do sistema capitalista, do mundo, do secularismo. Eu não posso fazer coro com esse mundo, com esse século. Eu não posso ouvir as suas regras, os seus ditames, e aceitar sem passá-lo pelo crivo da palavra de Deus. Nós fomos chamados para irmos na contramão, e nós temos feito o coro, nós temos ido no caminho da multidão, nós temos buscado os nossos próprios interesses, e às vezes, como se não bastasse buscar os nossos próprios interesses, muitas vezes, quando esses interesses prejudicam outros, nem assim nós nos sensibilizamos. Se essa busca não ferisse a outros, é razoável. Mas o problema é que essa busca, na maior parte dela, fere a outros, mas nem assim nós nos sensibilizamos. Conquanto que eu alcance o meu objetivo, conquanto que eu tenha a minha vitória, conquanto que outros passem e admirem-se das minhas vitórias, mas eles não sabem que eu precisei fazer alguém de escada, de trampolim, eu precisei pisar em alguém para que eu fosse admirada por eles. Mas isso não importa, o que importa é que eu alcancei o fim. E isso é para quem acha que todas as vitórias e todas as bênçãos têm um fim nele próprio. Se nós pensarmos assim, é o segundo ponto que eu estou sinalizando. O primeiro é a percepção de vitória. O segundo ponto é, toda vitória não tem um fim em si mesma. Mas para aqueles que acham que a vitória tem um fim em si mesmo, eles não vão se preocupar com aqueles que estão em sua volta, se precisar fazer alguma coisa, qualquer coisa, desde que ele alcance o seu objetivo. Será que Deus está nesse negócio? Será que Deus compactua com isso, compartilha com isso? Com essas ideias nossas, egoístas, egocêntricas, capitalistas, aculturadas, mundanas, secularizadas? Será que Deus, Ele está nos aplaudindo com isso? Ou Deus está meneando a cabeça, sentindo a dor, porque nós não enxergamos como Ele enxerga, porque nós não olhamos a partir da perspectiva bíblica da Sua palavra, porque nós não submetemos as nossas vontades à Sua palavra, porque nós não convergimos aquilo que nós queremos à vontade e à palavra de Deus. Como será que está o coração de Deus? Quando Ele nos observa, quando Ele nos olha, quando Ele nos sonda e vê o tamanho do egoísmo que é em nós. O mundo tem ensinado que as nossas alegrias, as nossas satisfações, o nosso bem-estar precisa ser alcançado a qualquer custo. O mundo tem colocado isso em nós. Somos sensíveis a tudo isso. E nós captamos, por quê? Porque é bom. Mas não interessa se é errado, é bom. O que interessa é o prazer sensorial. E não a ética, e não a moral do reino. O que interessa é o meu prazer imediato, é a minha satisfação das necessidades, sem contudo levar em conta a ética do reino, a moral. Então esses dois pontos que eu gostaria de sinalizar aqui. Qual é a nossa perspectiva de vitória? Segundo,
Toda vitória, ela não tem um fim em si mesmo, não acaba naquele que recebeu. Deus a faz, Deus a confere, Deus a outorga, para que ele alcance um outro objetivo, que não é o fim ali em mim ou em nós. Vamos ver isso. Mas o mundo tem de forma assustadora impregnado em nós, na igreja do Senhor, essa ideia. E nós temos feito coro com eles. O texto que eu li, Moisés disse, respondeu Moisés dizendo, disseste bem, eu nunca mais verei o teu rosto. Para mim, na minha opinião, irmãos, um dos tipos mais claros da Bíblia Sagrada, nós encontramos aqui. Quem estuda sobre tipologia, o que é a tipologia? O que é o tipo? Tipo é uma figura do passado que mostrava algo que estava para acontecer no futuro. Aquilo que mostrava lá no passado é o tipo. O que concretiza o cumprimento é o antítipo. Na minha opinião, Moisés, a nação de Israel, Faraó e o Egito são um dos tipos mais claros da Bíblia Sagrada. Enquanto que a nação de Israel é um tipo da igreja, o Egito é um tipo do mundo. E eu digo mundo aqui num aspecto muito maior do que aquilo que nós estamos acostumados. Mundo no sentido de todo o sistema organizado. Então o Egito é um tipo desse mundo, desse século, dessa organização maléfica. E a nação de Israel é o tipo da igreja. Moisés, a voz de Deus. E Faraó, a voz do sistema que quer impregnar em todos nós as suas regras. É muito claro isso. Moisés diz a Faraó aqui nesse versículo, nunca mais você vai ver o meu rosto. Moisés, tomado de uma convicção muito grande, ele disse isso. Mas para que ele dissesse isso, nós estamos aqui no final das 10 pragas. Foram 10 pragas, os irmãos conhecem. A água transformada em sangue, as rãs, os piolhos, as moscas, a peste matando os animais, as úlceras, a chuva de granito, os gafanhotos, as trevas e a morte dos primogênitos. Aqui nós estamos no final das pragas. E Moisés recebeu uma ordem de Deus dizendo assim, tira o meu povo do Egito. Quando Moisés se apresenta a Faraó, ele diz assim, olha, eu vim buscar o povo, e nós iremos adorar, lá no deserto. Sabe o que o Faraó faz? O Faraó faz uma proposta para Moisés. E a proposta é a seguinte, chamou o Faraó a Moisés e disse, oferecei sacrifícios ao vosso Deus nessa terra. A primeira proposta de Faraó foi o seguinte, não precisa vocês saírem do Egito. Versículo 25 do capítulo 8. Não precisa vocês saírem do Egito. Ofereçam sacrifício aqui, cultuem a Deus aqui, sirvam a Deus aqui. Essa foi a primeira proposta de Faraó a Moisés, quando Moisés chega diante dele e diz, olha, nós vamos para o deserto para adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Aí o Faraó, ele diz, não precisa vocês saírem do Egito. Para quê? Pode oferecer sacrifício sem sair do Egito. Pode fazer suas ofertas. Lembre-se que nós estamos falando do Egito como mundo, de Faraó como a voz desse mundo, desse sistema. Estamos falando da nação de Israel como igreja.
Estamos falando de Moisés como a voz de Deus para aquele povo. E a voz de Deus para aquele povo era: nós vamos sair do Egito. E nós vamos oferecer sacrifícios ao Senhor no deserto. Moisés se apresenta a Faraó e diz isso. E Faraó diz: não precisa vocês saírem. Quantas propostas nós temos ouvido hoje? Quantas vozes nós temos escutado diante do humanismo e do relativismo, dizendo que nós não precisamos sair do Egito, que nós não precisamos sair do mundo para servir a Deus, que nós podemos servir a Deus fazendo tudo o que eles fazem, estando nos mesmos lugares que eles estão, que não precisa a gente sair, que pode ser feito tudo que a gente faz, mesmo estando lá. Nós temos ouvido isso constantemente. E às vezes, nós queremos fazer a política da boa vizinhança, não queremos ficar mal, e aceitamos isso. Não temos a coragem e a audácia para dizer não. E até nos acomoda bem essa proposta. Para muitos isso é muito cômodo. Alguns dias atrás eu vi alguém dizer sobre o seu parecer com relação à homossexualidade. Uma pessoa da mídia. E a repercussão foi bombástica, de certo modo. E a pessoa voltou atrás. Olha, ela se negando só por conta da opinião pública. Ela não conseguiu se manter na sua posição de origem. E muitas vezes nós temos negado a nossa identidade por causa disso. Faraó chega e diz: não precisa vocês saírem do Egito. Façam tudo o que você tem que fazer aqui. De certo modo isso agrada a muita gente. Mas a nossa vitória, depois a gente fica frustrado. Sabe por quê? Porque a gente pensa que a nossa vitória é fazer tudo o que a gente quer fazer no Egito. E fazer como se estivesse fazendo para Deus. E aí vem as frustrações, porque o Espírito de Deus se entristece, porque Deus não compartilha dessa ideia. Mas nós aceitamos as ofertas de Faraó, falando dessa primeira: não precisa sair do Egito, oferece aqui mesmo. Mas nós queremos vitória. E não sabemos por que tanta gente está frustrada. Não sabemos por que tantos estão decepcionados. É porque eles querem servir a Deus dentro do Egito, sem sair. É porque já aceitou a proposta de Faraó, a primeira proposta dele. Ele fez 4. A primeira foi essa: não precisa ir longe. Ora, meus irmãos, a vitória nossa, por isso que eu disse que a perspectiva de vitória bíblica, ela é muito além daquilo que nós estamos pensando. Inclui renúncia. Inclui dizer não para Faraó. Isso é incluso na nossa vitória a questão de nós não aceitarmos essa proposta. Respondeu Moisés: não convém que assim se faça, porque é abominação aos egípcios o que havemos de fazer, ou o que havemos de oferecer ao nosso Deus. Sacrificando nós a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles? Moisés disse: Faraó, não dá para eu oferecer sacrifício estando aqui. Eu vou servir de escárnio, de vergonha. Eu preciso sair do Egito. E agora eu volto a dizer, como Jesus disse, não sair do mundo fisicamente, porque senão era necessário morrer. O que Moisés está sugerindo aqui é que ele precisava sair fisicamente do Egito. Para nós, a igreja, isso não quer dizer que nós temos que sair do mundo fisicamente, literalmente. Mas a sugestão de Moisés é: se eu estou no mundo fazendo coisas que Deus quer que eu faça, eu vou servir de escárnio. Isso não é vitória.
A vitória implica em muito mais do que isso. Isso não é vitória. Estar no mundo e querer oferecer sacrifícios a Deus, isso não vai trazer satisfação, não vai trazer vitória para nós. Essa foi a primeira proposta dele. A segunda, versículo 28 ainda, no mesmo capítulo 8. Então disse Faraó: eu vos deixarei ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto. A primeira era para que eles oferecessem sacrifício no Egito. Não precisa vocês sair. Mas a segunda é: deixarei vocês irem oferecer sacrifício no deserto. Com um detalhe: somente que não ireis muito longe. Ou seja, aquela questão de você estar com um pé aqui e outro pé lá. Vocês podem oferecer sacrifício, mas você não precisa ir muito longe. Vão para o deserto, saiam do Egito, mas não vá muito longe. Sabe aquelas pessoas, sabe aquelas ideias da mídia, que dizem assim: ah, para que tanto? Isso, não precisa disso. Querem relativizar tudo para nós. Ah, você está indo além, para que orar tanto? Para que se consagrar? Para que ler a Bíblia? Não tem problema, você pode ir, mas não precisa ir além. Não precisa ir tão longe. A segunda proposta dele foi essa. A primeira: faça o sacrifício aqui. A segunda: vocês podem ir, mas não vá muito longe. E nós temos visto muita gente se submetendo a essas propostas, aceitando essas propostas. Porque não entenderam o que é vitória. Porque tem uma percepção aquém da Bíblia Sagrada. Moisés está aqui, irmãos, conduzindo o povo para uma vitória. As 10 pragas que estavam acontecendo não tinham um fim em si mesmo ali. Não era só para Deus mostrar o poder dele. Não era só para isso. Era para promover a libertação da nação. Então, os milagres que acontecem em nós não é para que fique limitado, não é só para que nós nos regozijemos. Na maioria das vezes, quando Deus nos dá alguma vitória, alguma bênção, é porque Ele quer se revelar. É porque Ele quer dizer o seguinte: você precisa ser liberto. É porque a nossa bênção não está tendo um fim em nós mesmos. Moisés presenciou com toda a nação as 10 pragas. Mas aquilo não era só para mostrar o poder de Deus. Moisés foi livre juntamente com a nação de todas as pragas. Essas pragas não atingiram a terra de Gósen, onde eles estavam habitando no Egito. Essas pragas não atingiram a terra de Gósen. Mas esse milagre que eles receberam não era só para eles ficarem entre eles se alegrando. Olha, os egípcios todos estão morrendo, os animais deles estão morrendo, a água deles está sendo convertida em sangue, a peste chegou lá, choveu granizo, a rã, a mosca, o piolho, os gafanhotos, olha eles. Sabe, aquele espírito de egoísmo que vê a outra pessoa sendo derrotada e nós não nos compadecemos com a derrota daquela pessoa. Israel não estava sendo livre das pragas para se fecharem entre si e olharem pela janela e verem a nação do Egito sendo sucumbida pelas pragas e ficarem lá rindo. Aquele livramento que eles estavam recebendo era para colocá-los em libertação, era para colocá-los em liberdade. Então você percebe que não tem um fim em si mesmo.
Segunda proposta. Vá, mas não vá muito longe. Você não precisa tanto. Para que tudo isso? E nós temos ouvido isso. E nós temos nos abdicado da dedicação, porque nós achamos que não precisa ir muito longe. Não precisamos orar, não precisamos cantar, não precisamos fazer isso, não precisamos fazer aquilo. Quer dizer, muito relativismo. Vá, mas não vá muito longe. Primeiro, ele tentou fazer com que Moisés sacrificasse ali mesmo. Segundo, agora ele permite que ele vá, mas ele diz, não vá muito longe. Como nós temos sido assaltados por essas propostas. E depois não encontramos explicações para tantas decepções, para tanta insatisfação, vazio, falta de sentido. É porque a bênção que eu quero, ela chega em mim e estanca, ela para. Ela não se espalha. Ela termina aqui. É muito limitada essa minha visão. Então a segunda proposta, vá, mas não vá longe. A terceira, não será assim. Versículo 11 do capítulo 10. Agora ide vós os homens e servi ao Senhor, pois isso é o que pediste. E foram expulsos da presença de Faraó. Mas no versículo 10, ele diz o seguinte, que os homens poderiam ir, mas os meninos, os pequeninos, não. Seus filhos, suas crianças, não. Deixe-nas aqui no Egito. Vocês podem ir adorar. Vocês podem ir oferecer os seus sacrifícios lá no deserto. Mas as suas crianças, elas permanecerão aqui no Egito. As duas primeiras propostas têm implicações diretas conosco e com Deus. A terceira proposta tem uma implicação direta com nós e com a nossa família. Ele diz, vocês podem ir, mas as suas crianças não, elas ficam. Nós temos visto o sistema educacional no Brasil matando as nossas crianças, deformando as nossas crianças, de forma sistemática. O governo distribuindo literaturas que deformam o psique das nossas crianças, o caráter delas, porque elas não têm idade suficiente para assimilar tudo aquilo que o governo tem distribuído como literatura nas escolas. Nós vimos no ano passado, o pastor trouxe aqui alguns vídeos do próprio Ministério da Educação, vídeos horríveis, e esses materiais, e essas literaturas, e esses vídeos estão sendo distribuídos para as crianças de 5, 6 anos, que não tem nenhuma possibilidade de assimilar, de entender isso. Eu estou falando de uma maneira como eles querem matar as nossas crianças. Por isso eu sempre digo aqui, por isso eu sempre oro pelo departamento infantil da nossa igreja. Porque se há um departamento que necessita das nossas orações, embora todos precisem, mas o departamento infantil precisa muito. As nossas irmãs precisam ser cobertas por orações, as que cuidam, as que ministram aos corações das crianças. Elas precisam ser capacitadas pelo Espírito do Senhor, tendo graça, tendo sabedoria, tendo inteligência para ministrar a essas crianças.
Porque Faraó, ele até em certo momento permite que nós adoremos, que nós sairemos do Egito, mas ele quer que as crianças fiquem lá. E nós não nos damos conta disso. Nós não ensinamos as nossas crianças e elas chegam da escola com a sua mente cheia, com o seu coração cheio de informações que vão ter reflexos para a vida inteira, negativos. E muitas vezes a palavra do Senhor não é dirigida e não é ministrada a essas crianças. Faraó queria que as crianças ficassem, que os pequeninos ficassem no Egito. Que nós possamos ter a consciência, irmão, do valor de cada criança. Que nós possamos ter a consciência da importância de cada uma delas. Que a gente, todas as vezes que for orar, possa se lembrar dessas crianças, dessas irmãs que atendem esse trabalho tão árduo. Terceira proposta de Faraó: vocês podem ir, mas as suas crianças fiquem. Que geração nós vamos deixar? Que legado nós vamos deixar para essas crianças? Que legado nós vamos deixar? Nós temos visto que as pessoas não têm passado um legado que possa manter, sustentá-las. Que o Senhor nos ajude. Que nós possamos abraçar essa causa. Abraçá-la em oração. Abraçar indo, fazendo, ajudando. Capacitando. Porque os nossos pequeninos não podem ficar no Egito. Seria uma derrota para uma família, e para um pai, para uma mãe. Seria uma derrota ele adorar a Deus enquanto o seu filho está perdido. Mas por que está perdido? Talvez por uma negligência, quando a criança ainda estava em fase de formação. Talvez porque faltou um suporte, faltou uma palavra, faltou um joelho dobrado por aquela criança. E aí nós estamos adorando, levantando as nossas mãos, glorificando a Deus, sendo batizado com o Espírito Santo. Mas as nossas crianças estão no Egito, nós deixamos para trás. Perdemos as nossas crianças. Essa vitória não é completa, porque parte integrante ficou. Terceira proposta, então: vá, mas as crianças ficam. Vamos para a última. A última no versículo 24 do capítulo 10. Então mandou o Faraó chamar Moisés e disse: ide, servi ao Senhor, somente que fiquem os vossos rebanhos, o vosso gado, mas vão juntamente com vocês os pequeninos. Isso, irmãos, está na sequência das pragas. À medida que ele resistia, vinha uma praga, vocês sabem. Agora, nesse momento, ele diz assim: primeiro ele queria que eles ficassem sacrificando no Egito. Ele falou: não, nós vamos para o deserto. Quando ele abriu mão, ele diz: vocês podem ir ao deserto, mas não vão muito longe. Depois ele diz: não, nós vamos até onde for necessário. Aí ele diz: então vocês podem ir. Terceira proposta: mas as crianças fiquem. Aí vem as pragas, vem mais uma praga. E ele diz assim: agora vocês podem ir também com as crianças, mas o gado fica. Isso diz respeito aos nossos pertences, aquilo que nós temos, que muitas vezes não é entregue a Deus. Não servimos ao reino de Deus com aquilo que nós temos.
Aí Moisés, diante disso, ele disse o seguinte: tu também nos tens de dar nas mãos sacrifícios e holocaustos para que possamos oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus. E também o nosso gado há de ir conosco. E ele diz: nenhuma unha ficará, porque dele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus. No nosso gado nós vamos oferecer sacrifício, não vai ficar nada aqui no Egito. Tudo que nós temos, nossas crianças, nossas crianças e todos os nossos bens, nós vamos servir a Deus com tudo isso. E fora do Egito, Faraó. E ele diz, no versículo 26, e também o nosso gado há de ir conosco, nenhuma unha ficará, porque dele haveremos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus. Porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Nós vamos longe de Faraó. Você não está entendendo. Você não está entendendo, Faraó. Você está achando que nós vamos atravessar o mar e servir ali no Sinai, do outro lado? Não, não é essa a proposta. A gente vai longe. Quem não quer ir longe, irmãos, pode ter certeza que vai ter decepções. Quem não quiser ir longe, quem não estiver disposto a caminhar, quem não estiver disposto a atravessar o mar, quem não estiver disposto a deixar o Egito, vai sofrer. Vai sofrer. E digo, já está sofrendo porque não atravessou o mar. Já está sofrendo porque não deixou o Egito. A razão muitas vezes do sofrimento é porque ainda não abandonou o Egito. É porque está indo muito perto. Ou porque está oferecendo sacrifício no próprio Egito, ou porque não está com um pé aqui no Egito e o outro lá fora. E o outro lá no deserto. Ou então é porque ele deixou parte integrante, que eram os seus pequeninos. Ou porque ele está servindo com os seus pequeninos, sua família, mas os seus bens, esse não. Esse não dá para servir não. Esse é meu. Esse eu ganhei com o meu suor. Esse eu madruguei para adquirir. Então, eu não vou servir com ele. Isso é aceitar as propostas de Faraó. Então, Moisés diz, olha, não fica uma unha. Disse, pois, Faraó a Moisés, retira-te de mim, guarda de que não mais veja o meu rosto, porque no dia em que me vires o rosto, morrerás. Faraó está dizendo, Moisés, sai da minha frente. Eu não quero te ver nunca mais. Se você voltar para o dia que eu te encontrar na minha frente de novo, você se considere um homem morto. Sai. Eu não quero te ver mais. Aí Moisés disse, a leitura que nós fizemos aqui no início. Respondeu Moisés, disseste bem. Eu nunca mais vou ver o teu rosto. Faraó, diga isso. Você precisa ser determinado para dizer a este mundo, a essas vozes sistematizadas, arranjadas, engenhadas. Existe um movimento chamado engenharia social aí, que é coisa dos infernos. E você precisa dizer, olhar com ousadia e dizer, olha, Faraó, você disse que não quer mais me ver, mas fique sabendo que nunca mais eu tenho parte com você. Eu vou sair dessa terra. Eu vou sair da tua presença, Faraó. Eu vou atravessar o mar. Eu vou chegar do outro lado. Você não está entendendo? Eu vou embora. A minha vitória não é só aqui enquanto eu vi as pragas destruindo vocês.
A minha vitória é caminhar debaixo da nuvem. É caminhar debaixo da coluna de fogo. A minha vitória é caminhar levantando o tabernáculo. E quando eu parar, ele vai ser instalado e a presença de Deus vai estar comigo. A minha vitória é chegar lá do outro lado do Jordão, atravessar o Jordão e ser estabelecido em Canaã. A minha vitória não é aqui, né, no Egito. Você não está entendendo, Faraó. Eu vou chegar lá do outro lado, não do Mar Vermelho. Eu vou atravessar o Mar Vermelho, eu vou caminhar no deserto, eu vou chegar lá no Monte Horebe e depois eu vou atravessar o Jordão e chegar lá em Canaã. A minha vitória não é aqui. Fique sabendo que nunca mais eu vou ver o teu rosto. Eu também não quero mais. Então é essa ousadia que nós precisamos ter. É essa coragem que nós precisamos ter. A vitória do povo de Deus não estava em simplesmente ser livre da escravidão e permanecer ali no Egito. A vitória do povo de Deus consistia em atravessar o mar, em peregrinar pelo deserto, em atravessar o Jordão, em chegar em Canaã, em se apropriar da terra. A tua vitória não consiste simplesmente em receber algumas migalhas aqui. A tua vitória consiste em você peregrinar, andar com Ele, atravessar o Jordão e chegar lá do outro lado, na terra prometida, na Canaã celestial. Isso é a vitória do povo de Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Coloquemos de pé.